Olá, minhas queridas, mais uma vez aqui no nosso projeto, sim, Saúde Integrada das Mulheres. É, no objetivo de trazer sempre informações com qualidade, com pessoas extremamente qualificadas para isso. Obviamente, meus convidados, não eu. E hoje eu tenho a honra de pegar um tempinho desse monstro, que é o Dr. Nucélio Lemos. Ele tem um sobrenome tamanho do mundo, tamanho da giganteza e da qualidade que ele é, que é professor titular do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Toronto, um feito que nenhum brasileiro nunca conseguiu. Na idade que ele tem, então, muito menos, não sei nem se lá é alguém dessa mesma idade que chegou num cargo tão alto. E também professor afiliado do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia aqui da Unifesp, antiga Escola Paulista de Medicina, e fundador do Increasing, que eu acho que é a menina dos olhos do Nucélio, que eu acho onde ele conseguiu colocar aí uma série de questões e de projetos da forma como ele pensa. Nucélio, muito obrigado pelo seu tempo aqui, muito obrigado a Priscila de te ceder a nós aqui no tempo tão restrito que você tem aqui no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui. Pena que dessa vez foi corrido, não deu pra gente fazer mais coisa, mas 20 anos de amizade, A gente tem tempo. a gente tem tempo. Tem tempo e crédito. Pouco débito, muito crédito. Isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom. Nucélio, eu queria começar te perguntando. Eu tive tenho o privilégio de te conhecer há mais de 20 anos, aí 20 anos, né, como você disse, e vi um pouquinho do seu trajeto desde a época de residência, onde éramos contemporâneos de instituições diferentes, mas a vida nos colocou próximo. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, né, eu vi você não mudando o caminho, adicionando ao seu caminho uma outra área que cada vez mais é falada, mas no momento que você a buscou era praticamente desconhecida, que era a neuropelviologia. Explica aqui pra gente o que é isso, como isso começou e o que te fez lá atrás, porque agora é fácil, todo mundo busca, mas lá atrás, se não me falha a memória, 2010, 2009, mais ou menos isso, certo? Ir atrás disso e hoje ser um dos gigantes nessa área tão restrita no mundo todo. Cara, a verdade, a resposta curta, eu fui porque minha mãe mandou. É verdade mesmo. Assim, eu tive o privilégio minha mãe é ginecologista também, é visionária. Minha mãe começou a fazer laparoscopia em 74, logo depois de acabar a residência. Ela, no começo dos anos 90, já fazia cirurgias complexas com laparoscopia. E eu sempre quis seguir essa área da ginecologia cirúrgica. E ela foi me dizendo o que ela achava que iam ser as próximas... Passos. As próximas áreas que iam crescer e tudo mais. Então, quando eu me formei, ela me falou para me aprimorar mais dentro da questão da laparoscopia. Daí, quando eu acabei a residência, ela falou, olha, a uroginecologia está crescendo bastante, acho que vai ter muita coisa para se desenvolver. E aí teve a questão dos nervos, assim, porque o que eu fui fazendo na minha escolha de vida fui focando cada vez mais em umas poucas doenças e tentando trazer tudo que não estava circunscrito dentro da especialidade da ginecologia. Então, tentar trazer de fora isso daí. Então, fui aprender muito com a coloproctologia, fui aprender muito com a urologia. E essa questão da neurofisiologia pélvica, que é como funcionam os nervos e por onde passam os nervos que cruzam a pelve, que eram, na época que a gente fez a residência, ninguém sabia absolutamente nada. Então, ali era a grande bruxa da história, né? Então, era normal o paciente operar de um câncer do colo e ficar a vida inteira com disfunção urinária. Era normal
as cirurgias de endometriose mais agressivas estavam começando naquela época que a gente estava na residência, na faculdade, na residência, né? A gente viu esse crescimento da radicalidade na cirurgia ginecológica e toda aquela disfunção urinária. Então a coisa veio do mesmo jeito que surgiu a neuropavologia, que foi para tentar entender melhor a anatomia e a fisiologia desses nervos para prevenir problema. Foi assim que ela começou, foi assim que o Possover, que foi o idealizador, Marco Possover, que foi o idealizador da especialidade aí, da área de atuação, ele começou estudando essa anatomia para preservar nervo em cirurgia de endometriose e câncer ginecológico. A partir do momento em que ele foi entendendo melhor essa anatomia e entrando mais nesses espaços e se enveredando mais por aí, ele foi começando a entender melhor a fisiologia, uma anatomia ainda mais avançada desses nervos e começou a conhecer doenças diferentes. Eu entrei nessa fase aí, em que ele estava começando a entender quais eram as diferentes causas de problemas, principalmente de encarceramento, de aprisionamento desses nervos dentro da pelve. E ele estava começando com os experimentos de reabilitação ali, né? Ele tinha 5, 6 anos que ele tinha feito o primeiro caso quando eu cheguei lá para fazer o fellow com ele, né, em 2010. Não errei o ano, né? Não errou. Você acertou em cheio. O ano foi 2010. Em 2009 a gente estava junto em Florença no Congresso Europeu de Laparoscopia, que foi quando ele me convidou. Eu tinha feito o curso dele 6 meses antes e ele me convidou aí para fazer o fellow lá em Florença e eu comecei logo na primavera do ano seguinte ali. E, não sei, e por que isso está não se tornando, porque as doenças não necessariamente se mudam tanto, a gente que conhece mais sobre elas, por que está tendo essa importância tão grande nesse momento, né? Estamos nessa fase que a neuropaviologia, todo mundo quer entender um pouquinho mais sobre isso, e ao mesmo tempo, por que é tão desafiadora? Porque tão poucos fazem essa especialidade, vamos dizer assim, porque tão poucos, em outras muitos se aventuram, nessa nem tantos se aventuram, independente do atrativo. O porquê dela estar crescendo é porque ela cobre uma lacuna muito grande no nosso conhecimento e uma lacuna que na hora que alguém te mostra, ela vira óbvia. Então todo mundo quer correr atrás disso porque sabe aquela história, né? Eu não sabia o que eu não sabia. A partir do momento que você passa a saber o que você não sabe, você quer correr atrás disso. E essa foi grande, esses últimos 10 anos aí, nos primeiros 10 anos, desde que eu voltei lá da Suíça, o que você me via fazer era sair falando um monte de coisa que ninguém entendia nada, porque eu queria levantar a bola. Chamar atenção, não para você, mas para a doença. Para tudo que a gente estava fazendo de errado, né? Que dava para fazer melhor. E foi mais e mais gente começando a se enveredar por isso e fazer barulho, e isso cria momento, né? Então esse é o porquê de tanta gente estar interessado nisso. Agora, o porquê pouquíssima gente se envereda no potencial todo da coisa. E aí vamos colocar quais são os três pilares da neuropaviologia. A primeira é a neuropreservação. Esse é a nossa grande missão, é fazer com que... Pouco dano. Fazer, porque o preceito hipocrático maior, né, que é primeiro não danar... Primo non nocere. Fazer com que esse preceito seja praticado nas cirurgias, né? Para as pessoas terem uma ideia, tem estudos com até 41% de taxa de disfunção urinária após cirurgia de endometriose, em doença retrocervical ali, né? Entre o útero e o reto, né? Tem um outro estudo de Chicago que é impressionante. A cirurgia mais realizada no mundo para prolapso uterino ainda é a esterectomia vaginal com suspensão nos ligamentos uterossacros. 7% das mulheres que são submetidas à cirurgia desenvolvem dor no ciático logo depois da cirurgia. E antigamente, quando a gente estava na residência, a gente via isso e falava, não, essa é da posição na mesa, ou é da hack que foi feita, não sei o quê.
E hoje a gente sabe que isso é porque o ponto do útero sacro passa do lado da segunda raiz sacral, né? Que é uma das raízes que formam o nervo ciático. Então, isso é muito importante, primeiro pilar. E esse é um pilar que acho que é o que atrai mais gente e corretamente, porque esse é o pilar que ensina, onde a gente trabalha desenvolvendo técnicas cirúrgicas estratégias de abordagem para que as pessoas causem menos mal, consigam ser mais radicais, mais efetivas, com menos morbidade para o paciente, menos risco de complicação. E a principal complicação é a retenção urinária, né, da lesão desses nervos, mas pode causar dores crônicas, disfunção intestinal, problemas sexuais e tudo isso, porque esses nervos controlam tudo isso daí, né, a região pélvica, glútea e as pernas, né. A outra área da neuropelviologia que as pessoas, aí a maioria dos cirurgiões que fazem cirurgia avançada entram num pedacinho dela, é o tratamento da dor neuropática, né? E aí o que a maioria das pessoas trabalha é com a endometriose, que se envereda por isso e busca melhorar o conhecimento de neuroanatomia e tudo mais, e consegue lidar bem com a endometriose que acomete nervos. E tem cada vez mais cirurgiões que estão conseguindo fazer uma ressecção de modo apropriado e tudo mais. A partir daí, a gente começa com outras causas de encarceramento nervoso intrapélvico, que aí a coisa começa a ficar um pouco mais nebulosa. Então, a gente tem varizes pélvicas, você tem cicatrizes e fibrose comprimindo o nervo, você pode ter tumores, você pode ter bandas anômalas do músculo piriforme comprimindo esses nervos, e você pode ter a própria endometriose encarcerando. São 5 causas, né? Então, essas outras 4 causas já saem do que o ginecologista está acostumado, está fora da caixinha da ginecológica. O terceiro pilar da neuropelviologia é a reabilitação de pessoas com lesões da medula e às vezes algumas lesões cerebrais. E aí, isso é totalmente fora do mundo da ginecologia. Aqui está o grande problema, porque a neuropelviologia ela lança mão de uma técnica cirúrgica que é dominada por que é a laparoscopia ou a própria cirurgia robótica. Eu particularmente prefiro a laparoscopia convencional para abordagem de nervo. Então ela é dominada principalmente por ginecologistas, urologistas e proctologistas, que entendem lufas de nervos. Quem entende de nervo, que são os neurocirurgiões, alguns cirurgiões plásticos que se dedicam à neurocirurgia periférica e algumas subespecialidades da ortopedia, entende lufas de laparoscopia e cirurgia robótica. Então, todo mundo tem que sair da zona de conforto de um treinamento que hoje em dia é muito arraigado. As especialidades estão muito estabelecidas. A gente já tem 150 anos praticamente da formação da primeira residência médica, quase 150 anos da primeira residência médica no Johns Hopkins, né? Então, essa estrutura catedrática, ela é muito forte no nosso subconsciente. E a gente sair... Procurar algo fora. Dá muito medo. Por isso que é tão desafiador. Assim. Por isso que é tão desafiador. Além disso, tem uma outra questão que é a dificuldade que a gente tem de trabalhar num ambiente multiprofissional. É difícil, então assim, dizendo que multidisciplinar é quando a gente trabalha com outras, ou interdisciplinar quando a gente trabalha com outras especialidades dentro da medicina, e o multiprofissional aí a gente já trabalha com outras profissões. Já é difícil trabalhar multidisciplinarmente. Multiprofissionalmente, então, mais difícil ainda. Então... Por que é tão difícil? São vários motivos. Você tem um motivo cultural, você tem ego. Vaidade. Então, as pessoas querem ser donas do paciente, então a cultura muito... E a própria população também quer ter um médico de referência que seja... Então, assim, tem uma questão... Essa questão. Tem a questão financeira, porque as pessoas têm que estar disposto a dividir o bolo
ganhar menos, porque tudo isso custa muito caro, todo mundo tem que ter acesso a bom treinamento, você tem que dividir o máximo possível, pagar uma estrutura muito forte. Então você precisa gerar uma estrutura que tem um custo muito alto para rodar e um risco financeiro elevado, e você precisa arrumar um jeito de financiar isso, né? E ainda dividir esse bolo com uma galera super qualificada que precisa ser bem paga. Então tudo isso, e nós na medicina somos treinados para ser aquele médico que senta no consultório, vai lá e faz o melhor de tudo pela sua paciente e pronto. Esse é o só que o melhor que se pode fazer por um paciente com uma afecção desse tipo, um problema desse tipo, uma endometriose de nervo, uma paraplegia, uma dor crônica, é oferecer 10 profissionais para cuidar dele. Essa é a questão aí, né? Então é difícil. Você acompanha de vez em quando, eu choramingo as minhas dificuldades de qual o próximo passo que dá e como é que a gente faz, mas vai, devagarinho a gente vai aprendendo. Se não tiver o desafio, também não tem a graça, né? Assim, não tem a conversa. E agora, assim, vendo tudo isso, né, essa descrição do que você faz, essa narrativa dessa história, e a gente vivencia isso, né? Não tem congresso mais que não se fala disso, que não tem alguém falando disso. Mas, ao mesmo tempo, para saber disso, volta lá para a base, para o que é a base, que é a anatomia, que a gente aprende lá no primeiro ano, que no começo não faz sentido nenhum. Então, parece uma evolução. Você falou de reabilitação, né? Reabilitação de paraplegia, preservação. Nisso tudo, que parece uma grande evolução, ou simplesmente um preenchimento de uma lacuna, mas uma grande evolução, porque está acontecendo, qual que é o principal recurso que você tem para fazer diagnóstico disso tudo? Você começou falando tudo, porque assim, todo o conhecimento que a gente usa na neurobiologia, ele já está disponível há muito tempo. O conhecimento da neuroanatomia, ele existe há muito tempo. A gente só não sabia aplicar clinicamente isso daí. O conhecimento da neurofisiologia, ele existe há muito tempo. O Langley descreveu a neurofisiologia da pelve com um modelo que o cara acertou na mosca em 1880 e poucos. E todo esse conhecimento da apresentação do tipo de doença, dos encarceramentos nervosos e tudo mais, também existia. O conhecimento da laparoscopia já é um conhecimento bem estabelecido. A questão da neuropaviologia é você saber integrar tudo isso que ficou espalhado dentro das especialidades. E a principal ferramenta que a gente tem é esse conhecimento. Ele não está baseado num equipamento específico, não está baseado em nada disso. Então, toda vez que me perguntam como é que você diagnostica isso, qual exame você pede para diagnosticar isso, eu falo, não é um exame, é uma história clínica, uma anamnese feita tomando em conta o seu conhecimento da apresentação da doença para conseguir diagnosticar isso aqui. A doença é tão chata, esses encarceramentos nervosos principalmente, são tão chatos que até o exame físico em geral é normal. Então, assim, tudo que você pode contar é com uma história bem feita e que você consiga cobrir todas as possibilidades, os diagnósticos diferenciais para fechar isso daí. Os exames são muito traiçoeiros nisso daí, porque o nosso conhecimento ainda é muito rudimentar na imagem disso, porque a aplicação clínica sempre foi muito pouca. Então, a demanda por pesquisa em imagem disso sempre foi pouca. Então, e a comprovação diagnóstica também é dificultosa para você fazer a correlação daquilo que você está achando na imagem com aquilo que está tendo a repercussão clínica e, eventualmente, um correto achado cirúrgico, né? É realmente extremamente desafiador. Ou seja, tem que conversar. Tem que conversar. Se não gostar de conversar? Se não gostar de conversar, vai ter que arrumar outra especialidade. Não tem jeito. Porque eu tinha um professor de semiologia na faculdade que falava que o paciente fala para você o que ele tem.
Você só tem que saber ouvir. Essa é a questão. A maior, assim, é triste. Um paciente, por exemplo, com encarceramento nervoso que chega com... causa dor. A coisa mais importante é uma dor muito intensa, né? Mas, em geral, esses pacientes chegam para mim tendo, em média, passado por 14 especialistas, com 5 anos de Delay da queixa até chegar até você. até chegar ao diagnóstico, e dois procedimentos cirúrgicos, pelo menos, maiores. Fora procedimento de infiltração, de não sei o quê, pequenos procedimentos ambulatoriais. Eu imagino, Luciano, a dificuldade sua em quebrar a resistência dessa pessoa, não vou falar dessa mulher, porque não necessariamente você está tratando sua mulher, né? O ceticismo que se tem e, ao mesmo tempo, a esperança em que deposita em você, de você ser o 15º, no 6º ano, talvez um terceiro procedimento, talvez não um terceiro procedimento tão agudo, né, que a gente vai falar sobre isso, no sentido, tem um preparo para isso, e que você não necessariamente de cara pode prometer 100% para a pessoa, né? Você ter o tempo do diagnóstico, o tempo da explicação de tudo isso que você recolhe nessa conversa tão rica, deve ser bem complicado, né? É um jogo, é uma montanha-russa ali de emoções. Acho que a primeira coisa, o primeiro susto que as pessoas tomam é quando eu escuto a queixa, eu converso, e aí eu falo, eu acho que você tem isso. Vamos ali para eu te examinar? E tá aquela pilha de exame ali do lado que eu não viu nenhum. Eles já chegam entregando tá aqui meu problema. Aí eu falo, não, seu problema aqui. Depois eu olho o que eu precisar disso daí. Eu puxo dali um ou outro exame que pode servir para comprovar aquela hipótese que a gente fez. Então, assim, a primeira incredulidade é essa, mas também tem uma outra coisa, assim, os pacientes não oferecem tanta resistência, porque eu acho que é a primeira vez que eles vão chegar para alguém que faz tudo sistematizado, seradinho, direitinho, e a equipe trabalha muito em uníssono. Eu consegui imbuir isso na equipe, a gente tem uma coisa assim, muito passo a passo. Ninguém quer... a gente só opera quando a gente tem certeza que vai encontrar algo. Pra você ter uma ideia, tô chegando a 400 casos de encarceramento nervosos operados. E nesses 400, eu teve 2 pacientes que eu não encontrei um encarceramento onde eu achava que eu ia encontrar, e já só pela história. A gente está fazendo uma análise agora para ver, a pandemia, ela abriu um monte de oportunidade de aprendizado para a gente, né? E o principal foi da telemedicina. Acho que a gente aprendeu, todo mundo aprendeu muito, a gente teve que se virar. E também isso criou um banco de dados gigantes. Eu tenho um acervo de 2.000 consultas feitas exclusivamente por telemedicina nesse período de pandemia. Numa especialidade que a história é riquíssima. Numa especialidade que a história é riquíssima. E assim, a gente está olhando com que frequência um exame físico mudou a hipótese diagnóstica que foi tirada só na conversa. E vendo qual é a frequência, comparando uma paciente que foi vista pela primeira vez só por telemedicina e uma primeira vez numa consulta tradicional, para a gente ver se a gente consegue aumentar o acesso a isso, né? Isso é gigante, assim, eu tô muito empolgado, assim, louco para ver, assim, falta... Isso é a tradução da globalização, né? Porque se você chega num igual, né? numa hipótese de igualdade, imagina o que isso abre de possibilidade para uma pessoa que está lá no Japão para conversar com você. Então, isso é espetacular. Não, e vai vendo. Se numa consulta por telemedicina, a única coisa que a paciente consegue me falar é a história física. Eu não tenho a história clínica. Eu não tenho absolutamente mais nada. Eu sou obrigado a simplesmente ouvir a história clínica. Se eu vou tão bem com a história clínica pura versus história clínica mais exame físico, não inferior, isso significa que eu consigo
criar um algoritmo de inteligência artificial Sim, que vai faça poder diagnóstico. seguir Que são as... a história clínica. Da dor pélvica crônica, que é uma doença que atinge 10% da população mundial com um ponto clinicamente relevante de ter impacto em hora de trabalho e tudo mais. E no geral, atinge quase 40% da população. É uma coisa gigantesca. Então a gente consegue... E a gente tem um dos grandes problemas na medicina, que é o knowledge gap. Né? Eu estou te falando... Pô, a gente está trabalhando há 15 anos para tentar disseminar esse conhecimento e a coisa está começando a ganhar momento agora. Então, o knowledge gap, que é um conceito muito interessante, que é desde que você atingir um nível de evidência alto para um conhecimento novo e o tempo em que esse conhecimento é aplicado na prática clínica, hoje, em média, leva 14 anos na América do Norte. No resto do mundo, provavelmente pior ainda por causa da dificuldade linguística, acesso às revistas, acesso à informação. Então, na hora que você começa a criar isso, você começa a ter um impacto para encurtar, porque você cria a base, testa o algoritmo E vai. e vai. Poxa, então assim... A aplicação é fantástica. Exatamente. E aí, o meu objetivo é que a gente consiga, com um algoritmo de computador, colocar a paciente certo na frente do especialista certo na primeira. Eu só quero cortar. Meu objetivo de vida é cortar os 14 e os 2 procedimentos desnecessários. Eu fico imaginando você quando tem que operar alguém. A gente sabe e a gente fala aqui no consultório qual que é a dificuldade de cirurgias subsequentes, né? Você vai adicionando dificuldades e muitas vezes tornando os riscos muito maiores, mas imagine para você chegar uma pessoa que nunca operou e tendo que operar. O medo de ser o primeiro errado, né? Ou não. Ou o terceiro errado. Ou a melhor chance de acertar na primeira com menos dano para aquela paciente. E tem toda a questão global, assim, né? O impacto global da dor na pessoa com dor. Então, assim, a gente tem estudos hoje que mostram que a densidade de fibra nervosa em quem tem dor crônica é maior. Se você fizer ressonância magnética e comparar pessoas do mesmo sexo, peso, idade e tudo mais, uma com dor crônica, pélvica crônica, uma com dor pélvica crônica e a outra sem dor pélvica crônica, a substância cinzenta da porção sensitiva da medula é maior nessas pessoas. As amígdalas cerebelares, que são o centro, né, o marcapasso do sistema nervoso simpático, que é o sistema do medo, da angústia, da fuga, é maior. Ou seja, todo o sofrimento que advém, que é potencializado. E eu explico isso muito para as minhas pacientes, né? Já notou o tanto de matemática que a gente estudou na vida, que a gente nunca usou para nada? Já parou para pensar por que eles ensinam tanta matemática para a gente? É só para a gente melhorar nosso raciocínio lógico. Do mesmo jeito que estudar matemática te faz ficar melhor no raciocínio lógico, infelizmente sentir dor te faz ficar melhor para sentir dor. Então, tem paciente que chega no consultório que a gente encosta o dedo, faz isso e morre de dor, né? Por conta do efeito da dor crônica. Se a gente conseguir criar meu algoritmo para a gente diagnosticar rápido e conseguir tratar isso rápido, excelente. E agora, a gente também precisa ter instrumentos para captar todos esses fatores de dor. Você está vendo como está fora? A gente está indo para tamanho da massa cinzenta na medula, tamanho da amígdala cerebelar e assim vai. E como é que a gente reverte isso? O tamanho da equipe que você precisa, para o número de habilidades, a quantidade de habilidades diferentes que você precisa para conseguir trabalhar esse efeito no reverso. A própria pelve, que já é um funil, ali passa inúmeros sistemas diferentes que não necessariamente de cara, se você não se aventura em uma outra área, endometriose, por exemplo, né? Mas que são extremamente desconhecidas. E de repente você junta, tá tudo pertinho, e uma coisa tem conexão com outra, e tem que entender todas essas conexões. É realmente o que você falou. E esse por isso você falou que o Increase é a menina dos meus olhos, porque lá a gente conseguiu convergir gente com toda essa vontade aí, toda essa gana. A gente tem fisioterapeuta neurológico, fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta pélvico,
A gente tem terapeuta ocupacional, psicóloga, neuropsicóloga, tem fisiatra, intervencionista de dor, todo mundo focado em tentar reverter esses processos aí, né? Fora as parcerias externas com neurologistas, neuropsiquiatras e tudo mais, que a gente tem já vínculos bem estabelecidos e que falam a nossa língua. Mas embaixo do mesmo teto, isso faz muita diferença. Muita diferença. A gente mensurou isso. A gente mensurou isso já para os pacientes com lesão medular que a gente reabilita lá. E a gente usa uma escala de marcha. O primeiro, antes de tu conseguir mobilizar tudo isso para a gente juntar todo mundo embaixo do mesmo teto, a gente trabalhava já com uma equipe super especializada, mas o paciente saía do consultório de um, ia para o consultório do outro, ia para o consultório do outro, ia para o consultório do outro, ia para o consultório do outro. Todo deslocamento. Cara, eu tenho dado, eu podia ter até trazido aqui para mostrar. Assim, a gente media assim, este foi o momento, esse é o paciente, o primeiro paciente que foi tratado pela mesma equipe debaixo do mesmo teto. Cara, ganho na escala de marcha que a gente usa foi o triplo. São os mesmos profissionais, os mesmos recursos. E a rampa, porque eles vêm assim, né? Aqui, e aí tem a linha aqui, a rampa faz assim, ó. Porque assim, isso aqui, ó, é tudo um aprendendo com o outro. É uma conversa, é a facilidade, você senta no café, fala, ó, fiz isso, o que você acha daquilo? E a gente atende, assim, tem muitos atendimentos que acontecem num ambiente meio conjunto, tá? A gente às vezes tem 2, 3 pacientes dentro do mesmo ambiente, sendo atendidos por, às vezes, 5, 6 profissionais ao mesmo tempo. Que riqueza, hein? E aí você vai aprendendo. Cara, é uma loucura. Você olha os números, é absurdo. E hoje o que a gente tem conseguido fazer cada vez em menos tempo. E outra dificuldade que a gente tem é que, pô, o centro está aqui em São Paulo, então todo mundo que vem, a gente recebe paciente da Holanda mês passado, agora em novembro, Estados Unidos, Chile, Argentina, vem de tudo quanto é lugar. Essas pessoas estão longe de casa e focadas nesse processo de reabilitação, mas só que elas têm que vir e sair. Isso é um grande bloqueio. Hoje o que a gente tem aprendido também muito por conta da pandemia, porque a gente continuou, as pessoas tiveram que ir embora, né? Porque elas estavam presas pela pandemia, e aí a gente foi forçado a fazer um monte de coisa que a gente achava que não dava para fazer por via telemedicina. Então hoje a gente consegue mandar os pacientes embora antes. A gente consegue resultados em menos tempo. Em casa. E a gente agora está conseguindo, tem pacientes que estão conseguindo voltar e continuar ganhando em casa. Fantástico. Assim, o tanto que a gente aprende um com o outro é fenomenal. É muito legal esse trabalho. Fantástico. Mas assim, como eu já te disse, te conheço até esse tempo todo, a sua empolgação é empolgante. Obrigado. Não sei, você falou muito aí da questão história clínica, da possibilidade da história ser tão rica que um algoritmo pode ser criado. Você pede algum exame? Existe exame complementar para isso? Assim, é fundamental? Não é fundamental? Porque as pacientes que estão aqui nos escutando, as mulheres, os homens que nos escutam, muitas vezes, em qualquer coisa, não vou dizer no ginecológico, uma dor de cabeça, fazer uma tomografia. Uma dor abdominal, fazer um ultrassom. Acha que o exame complementar é sempre fundamental. Existe alguns que você não abre mão, por exemplo? Eu não abro mão de nenhum. Mas a diferença é a maneira com que eu encaro o exame complementar. E eu já considero o exame físico um exame complementar. Então, assim, a gente tem o mau hábito de fazer um exame para ver o que está errado. Se você está fazendo a pergunta o que está errado para o exame não serve para nada. Então, a pergunta é uma pergunta binária para o exame. A paciente tem um encarceramento nervoso do nervo pudendo? Sim ou não? Então, o exame já suspeitou de lá. Até porque se o exame mostrar
E você não tiver a história clínica, de que isso resolve? Então, o que eu mais pego, a maioria dos encaminhamentos que vem para o consultório para tratamento de encarceramento nervoso vem por falso positivo de exame. Gerou uma ansiedade do tamanho do mundo. Exatamente. E a maioria dos pacientes que receberam um monte de procedimento inadequado ou inefetivo vem por falso positivo de exame. Então, Que uma história clínica poderia ter excluído? a escola clínica teria excluído. Porque assim, a gente tem que ser obsessivo pelo padrão. Então vamos focar assim, a coisa mais difícil de diagnóstico que a gente tem na neuropavologia é o encarceramento nervoso intrapélvico. Fala sobre isso e depois fala dos principais diagnósticos na neuropavologia. Mas assim, a neuropavologia ela é uma ferramenta dentro do grande espectro da dor pélvica crônica, né? A gente tem mais de 200 causas de dor pélvica crônica descritas e a neuropavologia trata de um grupo específico ali da dor pélvica crônica e da dor ciática e dor glútea profunda. São as coisas que a gente trabalha ali lá dentro. E assim, o diagnóstico de dor, então, em geral, é a coisa mais difícil que a gente tem hoje, exatamente porque ela abarca causas de todas as diferentes especialidades. Mas o que acontece é o seguinte, a sequência, para a gente evitar de ser o primeiro ou o 10º errado na história a fazer uma cirurgia inefetiva, é tomar todas as etapas diagnósticas. Então, a gente faz uma história, e aí, nessa história, a gente vai falar, a causa mais provável é essa, a segunda causa mais provável é essa, a terceira causa mais provável é essa. Aí, nós vamos fazer um exame físico, trabalhando só com a primeira causa. Se a primeira causa não se prova, a gente começa a história de novo. Esse é o jeito que eu trabalho. Esse é o jeito que a gente trabalha no Increasing. Se a gente dá com os burros na água e encontra alguma coisa que descarta aquela hipótese, a gente volta desde o começo e vai novamente escolhendo a nossa sequência. Então você vai para o exame físico. Do exame físico a gente, em geral, vai fazer um estudo urodinâmico para variar a função da bexiga. Dali, a paciente vai fazer uma ressonância magnética de alta definição, então 3 Tesla ou mais. E aí com cortinhos bem finos para a gente poder olhar bem a anatomia dos nervos. Então isso vai dizer para a gente se a paciente tem os requisitos anatômicos necessários para isso. A partir de lá, hoje a gente está tentando uma modalidade nova, que é uma ressonância magnética funcional que chama tratografia. Então, assim, nós publicamos a primeira série da literatura com o uso de tratografia e agora nós acabamos de coletar os dados do primeiro estudo controlado para trato. Então, os radiologistas, nesse momento, eu já operei todos os pacientes, já sei o que elas tinham no intraoperatório, eles não sabem. Volta na ressonância. Eles vão olhar na ressonância, ver quem é caso, quem é controle, eles vão ter que diferenciar e ver se vão 2 radiologistas dentro de cada uma das ressonâncias. Então, ver se eles a correlação com os achados intraoperatórios e a correlação entre um radiologista e outro para a gente ver se a técnica realmente é reprodutível. Então faz o exame de imagem, depois do exame de imagem a gente faz um bloqueio diagnóstico. E a partir daí é que a gente fecha o diagnóstico e começa a trabalhar em cima desse diagnóstico. Então essa é a sequência e a gente não abre mão dela. Citando, porque senão a gente não acaba aqui, quais, em ordem de prevalência do que você vê lá na Increasing, depois do final a gente vai falar sobre ela, sobre a Increasing em si, mas quais seriam os principais diagnósticos que você vê que chega lá para você? Da questão dor, depois a gente vai falar no Increasing um pouquinho da reabilitação que você faz. Na questão dor é muita, se for colocar uma dor como um todo, é muita coisa, né? Porque prolapso pode causar dor, você pode ter... Mas do que você vê lá e que... Bom, as principais causas... que chega para você, não é da literatura. Que chega para mim. A principal causa é a endometriose. Eu acho que ainda é a mais forte. Agora... A endometriose não é a única causa, né? Você tem toda uma correlação aí da endometriose. 85% das endometrioses, das pacientes com endometriose, por exemplo, tem dor muscular no assoalho pélvico. Tem alterações biomecânicas da dor crônica. Então, as pacientes chegam para mim já bem
sofridas, né? Muito tempo. Então, tem todas essas alterações biomecânicas. Então, o que mais chega pra gente é endometriose com síndrome de dor pélvica crônica. Aí, em segundo lugar, nós temos os encarceramentos nervosos mesmo, que são aquelas 5 causas que eu falei no começo, né? Endometriose, fibrose e dano intraoperatório, compressão muscular, compressão vascular, né? Por varizes pélvicas ou tumores, causando encarceramento dos nervos. E depois disso, aí entra numa ramificação de causas com menos prevalência, né? Prolapso uterino, tem gente que tem muita dor associada a prolapso uterino, síndrome de congestão pélvica, você pode ter atrofia genital, ainda é uma coisa. Aqui no Brasil não é tão ruim, mas lá no Canadá as pessoas têm muito medo de prescrever hormônio e tudo mais, tem muita... Eles sofrem das consequências da ausência dele. Porque dói muito, né? A atrofia genital dói muito, muito. Chega o paciente incapacitado. E às vezes leva 1 ano para reverter aquilo, porque é tanto tempo sem hormônio na vagina ali depois da menopausa, né? E muitas vezes para a mulher ainda o fator agressor não sai, né? Porque tem o seu parceiro que quer ter relação, tem atrofia, não tem a paciência, tem uma série de coisas que... Beleza. E dentro disso, Nocélio, você falou muito da multiprofissionalidade e da multidisciplinaridade, que eu acho que as duas coisas estão lá dentro da Increasing, que é a sua menina dos olhos. Quais são os seus principais recursos terapêuticos? Entendo que a cirurgia é um dos recursos e talvez alguma das situações o principal, mas nem sempre o principal recurso, certo? Na paciente que com sorte foi diagnosticada cedo, ela pode ser o principal e às vezes pode ser o único recurso. Mas olha a importância disso. Saiu um estudo esta semana, o estudo saiu no PubMed segunda-feira. Eles fizeram um estudo na Nova Zelândia e viram que a cirurgia de endometriose não diminuiu a frequência de visitas ao pronto-socorro por dor pélvica das pacientes operadas. Então, assim, esse é o problema da cirurgia fora do contexto. E a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade é tudo nisso daí. Então, como eu fui falando, você tem todas aquelas alterações da doença dor crônica, né, da doença dor pélvica crônica, e que tem todo aquele substrato muscular, biomecânico, neurológico, psicológico, social, que precisa ser abordado de uma forma global. E a paciente, muitas vezes, se você operar de cara, você piora a doente. Esse é o problema. Então a paciente precisa ser preparada para a cirurgia. Porque na hora que você opera alguém, você está, fazendo uma agressão. Porque a cirurgia é uma agressão controlada, mas é uma agressão. 2, então você provoca a inflamação numa região que já é inflamada e que já é hiperreativa. 2, você cria uma expectativa gigantesca, porque alguém que te deixou lesar o corpo dela voluntariamente está com uma expectativa muito grande de resultado. Então, assim, não é com uma consulta de aconselhamento que você explica quais são os prós e os contras de uma cirurgia. Esse trabalho todo multidisciplinar, então toda paciente nossa que vai operar de endometriose vai ser vista por uma fisioterapeuta pélvica, vai ter feito uma urodinâmica completa, vai ser treinada por uma enfermeira para fazer cateterismo intermitente, porque pode ter uma disfunção, mesmo que você preserve o nervo ele pode ficar meio bobo ali no pós-operatório. E isso ajuda em todo o processo de assimilação dos riscos da cirurgia e faz muita paciente desistir. A gente tenta fazer muitas pacientes querer postergar o máximo possível e querer aprender mais sobre a dor dela para poder se beneficiar aí sim e aí ter uma resolução global do caso, né? Vou te fazer uma pergunta que muitas vezes eu escuto aqui. Existe muita cirurgia de urgência para dor crônica ou endometriose? Que tem que ser feita de urgência? Não, as únicas situações que você tem que operar rápido endometriose é quando ela está obstruindo o intestino. Você vê isso com frequência? Havia raríssimos casos na minha vida. Eu também, tá? Okay. E quando ela está obstruindo o ureter, aí você precisa dar uma acelerada. E idealmente, o que você pode fazer é colocar um duplo J ali no ureter, fazer o tratamento global, deixar o rim descomprimir e operar a paciente numa condição mais adequada. Não cirurgicamente, a cirurgia não muda a complexidade se você faz isso, mas... Até o preparo... O preparo da própria paciente.
não só psicológico, não. O preparo biomecânico e o preparo educacional dela. Ela tem que entender o que é dor biomecânica, o que é dor neuropática, o que é dor inflamatória da endometriose. A paciente consegue entender tudo isso, consegue tomar uma boa decisão e é a que mais se beneficia da cirurgia. Agora, uma outra pergunta, Célia, assim, eu costumo dizer, algumas vezes, algumas mães trazem suas filhas aqui para que eu olhe. Tem cólica e suspeitou de endometriose, fez uma ressonância, alguma coisa que tem uma suspeita, e geralmente são doenças iniciais superficiais. E eu costumo dizer para elas a seguinte coisa: se você discordar, fique super à vontade. Sei que a gente, como pai, também não quero que minha filha tenha nada. Nada, que a vida dela seja um mar de rosas. Isso é impossível. Dado que suspeitou-se disso e está indo procurar um profissional para olhar para isso, a meu ver, é uma grande oportunidade de acompanhar e não deixar chegar uma dor neuropática, numa infertilidade causada por aquilo. Porque a dor inflamatória, como você bem disse, da endometriose, quando é só ela, não que a gente quer isso, é o melhor momento para você tratar ou controlar, ou eventualmente operar quando é a indicação para isso, porque não chegou nessas outras coisas que podem trazer inúmeras repercussões. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o diagnóstico precoce é o essencial para fazer um manejo precoce. Não estou dizendo para operar precocemente. Não, isso. Para fazer um manejo precoce. Um plano de acompanhamento. Exatamente. Para intervir antes dessa sensibilização periférica e central que eu falei acontecer, né, que é a dor nociplástica que a gente fala, que é por alteração estrutural do sistema nervoso, é tudo. Tem um estudo da França muito legal do Chaperon que mostra que mulheres usuárias de anticoncepcional têm um diagnóstico mais tardio da endometriose com a doença mais avançada, dizendo que assim, o anticoncepcional segura muito bem o sintoma. Mas você tem que olhar se tem coisa. Você tem que olhar se não vai complicar rim, não sei o quê. Mas hoje em dia, e aí a gente é muito privilegiado no Brasil, porque o Brasil tem a melhor imagem de endometriose do mundo, né? Assim, o acesso ao diagnóstico aqui é fantástico. É fantástico. É melhor do que qualquer outro lugar do mundo. E a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce em um segmento ali, né? E aí o tempo inteiro debatendo sobre prós e contras de operar e tentar tirar aquela doença, risco de recidiva, porque tanto tempo de vida reprodutiva pela frente e tudo mais. Então, tentar evitar múltiplas cirurgias também. Então, você conseguir empurrar isso com um bom controle de dor é o ideal. E vai seguindo. Acho só um recado para o que você disse da questão do anticoncepcional. O recado não é que o anticoncepcional gerou endometriose, é que não se olhou para o todo e não é que mascarou também. A pessoa que ali se esteve não olhou pensando que poderia ser endometriose. Por isso que ela estava usando o anticoncepcional. Muito bem colocado. Aquela não, isso é só cólica. Cólica não é normal. Ponto. E aí vai. Agora, o que o estudo também mostra é que, o anticoncepcional é um instrumento muito efetivo para controlar sintoma, e 2, ele não é um método efetivo para controlar a doença. Então, essa história de que o hormônio vai diminuir a doença ou vai prevenir recidiva de doença, eu não acredito nisso. O hormônio, ele é um bom sintomático, muito bom sintomático. Agora, o que trata a doença é cirurgia. Agora, também é uma doença benigna, não é todo mundo que precisa ser operado e pronto. As indicações são aquelas 6 indicações clássicas, né? Obstrução intestinal, obstrução ureteral, encarceramento nervoso. A infertilidade pode ser em algumas situações, falha do tratamento clínico, crescimento de doença, o crescimento suspeito de malignidade, porque só o crescimento por si só não necessariamente indica cirurgia, porque ela pode parar de crescer a qualquer momento também e resolver regredir ao bel prazer dela. E tem uma 7ª, que é porque tem a paciente que quer ser operada e ela não quer, ela prefere não ter, e a paciente também tem o direito de escolha, né? Totalmente. E aí, costumo dizer, salvo questões muito específicas, é qualidade de vida. E a qualidade de vida, se a pessoa fica ansiosa entre um exame e outro de controle, também é uma qualidade de vida. Exatamente. Luciano,
falando especificamente das cirurgias que você faz de forma diferente de outros, que é a endometriose, que acomete os nervos somáticos, principalmente, os encarceramentos nervosos pélvicos que você... Quais são os principais riscos dessa cirurgia? Qual que é para o que o cirurgião que está querendo eventualmente se aventurar nisso, vai, opa, eu tenho que ter medo, porque ter medo é bom. O que é o risco disso? Bom, você tem risco de lesão nervosa permanente, né? O risco aí em torno de 1 a 2%, depende da causa do encarceramento. Se for na endometriose mesmo, é um risco maior do que 2%, porque quando a doença está no nervo, ela está muito grudada ali no nervo e você precisa de muito trauma mecânico para tirar isso de lá. Você tem risco de grandes sangramentos, porque você está trabalhando com vasos sanguíneos já no ponto em que eles estão indo para dentro do espaço glúteo profundo. Então, você pode ter lesão de vasos muito calibrosos, muito grossos e com uma dificuldade muito grande de acesso para controlar esse sangramento. E aí, agora, especificamente da lesão nervosa, várias coisas vêm dela, né? Então, a gente já falou de retenção urinária, você pode ter incontinência urinária, você pode ter os dois juntos, a dificuldade de esvaziar a bexiga e aí dificuldade de conter a urina, então você escapa urina quando você quer conter, não esvazia quando você quer esvaziar. A mesma coisa para o intestino. Você pode ter disfunção erétil no homem, né? Se você vai não na endometriose, vai ser em mulher, então você vai ter distúrbio de lubrificação e anorgasmia e tudo mais. E aí, em geral, essas endometrioses elas estão acometendo intestino e ureter. Mais frequentemente o ureter. Então, o risco de fístula vem junto com ela. Você tem que estar muito preparado para porque a associação com procedimentos urológicos mais avançados, como as anastomoses de ureter, ou reimplante de ureter e tudo mais, ela é bem mais alta nesse tipo de doença, porque está todo mundo na mesma região, né? Os nervos, o ureter e esses grandes vasos, né? E como que é a recuperação pós-operatória dessa paciente que fez uma cirurgia com abordagem dessa inervação lateral somática, ou mesmo um pouco mais central, a visceral autonômica? Como que ela diferencia de uma recuperação de uma outra cirurgia qualquer? É uma paulada, porque daí ela é uma recuperação muito mais longa. Então, metade das pacientes vão desenvolver uma coisa que a gente chama de dor neuropática pós-descompressiva. Por quê? Porque o nervo estava apertado ali e com isso a bainha de mielina degenera. Então ele fica igual um fio desencapado e na hora que você limpa isso daí, o nervo ele fica disparando à torta e à direita até a mielina crescer de novo. Isso leva em mediana 7 meses. Em mediana, significa que para metade das pessoas vai levar menos do que 7 meses, para outra metade vai levar até 2 anos. Então, é uma recuperação longa. Você tem 20% de risco de déficit motor. Então, fraqueza muscular na perna, no esfíncter, que pode causar incontinência urinária e tudo mais, acontece em 20% das pacientes e dura, em média, 4 meses. Em mediana, 4 meses. A gente já teve paciente com disfunção motora que levou 10 meses para se recuperar. Então, manquitolando ali, com fisioterapia pélvica para parar de perder urina e tudo mais. A outra coisa é trabalhar bem a expectativa, porque sucesso em tratamento de dor neuropática é outra coisa, não é cura, necessariamente. Então, os números de encarceramento nervoso são 80% das pacientes se beneficiam da cirurgia, sendo que dessas 80%, 40% tem cura da dor depois de passado esse período, que pode levar até 2 anos de recuperação. E outros 40% tem uma melhora na dor, então superior a 50%, ou seja, a dor fica para menos da metade do que ela era antes da cirurgia, mas ainda tem dor. 15% das pacientes não vão melhorar da dor, e 5%, ou seja, 1 em cada 20 vão sair da cirurgia pior do que elas entraram. Porque estão com alguma sequela neurológica, porque a dor pode piorar e ficar permanentemente pior, e assim vai. Então, 1 em 20 se arrepende de fazer a cirurgia.
estou me colocando no seu lugar, essa paciente morrendo de dor neuropática, aí você fala para ela 40% vai ficar boa, né? Uhum. Outros 40% vai ficar melhor depois de um certo tempo. Às vezes 40% que vai ficar boa também depois de um certo tempo. Por que fazer cirurgia? Qual que é o benefício a longo prazo nesse sentido? Assim, uma em cada 20 piora. 15% fica igual. Elas são sofridas demais, certo? É muita dor, a dor é incapacitante. 50%, na verdade 30% é o que em geral é o suficiente para a pessoa voltar a trabalhar, para quem está fora do trabalho. Se voltar a ser produtiva, voltar a trabalhar na plenitude dela. A gente usa o corte de 50% para definir sucesso. Então, 80% das pacientes acham que foi a decisão acertada fazer a cirurgia, porque melhorou muito a qualidade de vida delas. Te conheço, a gente já conversou de coisas de modo informal. Eu sei que você, posso estar muito equivocado, tenta ao máximo nessas situações de dores crônicas, neuropáticas, que passaram por tudo isso, convencer o paciente de não operar. Se tiver alguma opção não cirúrgica, sim. Se for seguro postergar a cirurgia, também. Tem um problema do encarceramento nervoso, é que ele pode ter a degeneração, mas às vezes a gente consegue fazendo tratamentos que promovem um alívio da dor e um reequilíbrio de tudo. Então, por exemplo, compressão muscular. A gente só opera 20% dos pacientes que vêm com encarceramento nervoso por causa de músculo, porque a gente consegue melhorar. Em compressão vascular, a gente consegue evitar de operar mais ou menos 1 em cada 4 pacientes. Agora, fibrose, endometriose, daí já é mais difícil. Tumor, aí não tem jeito. Tumor aí muda um pouco o paradigma até do... Não, mas é benigno em geral o tumor. Você opera pelo sintoma mesmo. Mas, de qualquer maneira, aí é uma doença que ela é progressiva ou ela não vai regredir de jeito nenhum. Agora, compressão vascular e compressão muscular a gente consegue liberar, às vezes com botox, a gente vai fazendo bloqueios terapêuticos e tudo mais e tenta evitar ao máximo mesmo de operar. Fantástico, meu querido, fantástico. Me fala um pouquinho então, agora vamos voltar para o menino dos seus olhos, para o seu filho. Como foi lá atrás pensar no Increasing, ser tão desbravador? O que você viu como fundamental para preciso fazer isso? Nisso o modelo é esse, precisa ter tais pessoas, e quais foram suas grandes dificuldades nisso tudo? A primeira dificuldade é você ver o norte, você não sabe o norte. Porque é o que eu falei, a gente não sabe o quanto a gente não sabe. Então, a outra coisa, acho que uma das características mais importantes para conseguir montar o Increasing é porque eu sou bom de prosa. Então eu gosto de conversar com um monte de gente e a gente vai aprendendo com os outros, e aí você vai aprendendo o quanto você não sabe e o que você precisa trazer para perto de você. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você construir um modelo, então você não tem receita nenhuma, então, não tem norte, não tem receita nenhuma, você não tem modelo de financiamento para isso. Então a gente foi meio que trombando e tentando buscar uma maneira de financiar. Até hoje a gente não tem um modelo de financiamento ideal, a gente não tem uma coisa sistemática dentro de nenhum sistema de saúde. Até hoje eu não consegui fazer uma coisa igual ao que a gente faz aqui no Increasing, lá em Toronto. A sua estrutura hoje no Brasil é uma estrutura mais redonda, não sei se redonda seria a palavra certa, mais ideal do que, estruturalmente falando, tá? Do que lá no que você tem em Toronto? Assim, a estrutura do Increasing, aí eu vou dizer, para tratamento de dor pélvica crônica e para trabalho de neuropelviologia, não existe nenhum outro lugar no mundo que a gente consiga fazer aquilo lá. Hoje, para a parte de dor do que a gente faz no Increasing, a gente está começando um projeto de captação, a meta de captar de 5 a 10 milhões de dólares para fazer um piloto, que o sistema do Canadá é um sistema obrigatoriamente público, é proibida a saúde privada lá, né? Então a gente vai tentar fazer um projeto piloto, onde a gente monta essa equipe, financia essa equipe, para mostrar que o projeto é custo efetivo. Então a gente vai rodar um estudo de farmaconomia. Para isso, a fundação do Monte Sinai lá vai ter que captar de 5 a 10 milhões de dólares. A gente está montando o business case.
Então, assim, esse é o tamanho da coisa. E isso foi os leões que a gente tinha que matar todo dia para conseguir fazer isso aqui sem a estrutura de uma universidade de Toronto por trás. Dentro de um E do sistema de saúde. você na Universidade de Toronto, vindo aqui agora de modo frequente, mas cada mês, 2 meses, uma certa... Isso, mais ou menos. Vem 5 vezes por ano hoje. Mas depois da pandemia eu comecei a vir bem menos porque a gente aprendeu muito mais com a telemedicina, a equipe está mais estruturada também, precisa menos de mim, a coisa roda melhor. Mas eu trabalho todos os dias pela Increasing. Todos os dias da minha vida eu trabalho de 3 a 5 horas por dia para o Increasing, de lá de Toronto. Então, a gente atende paciente, faz reunião de equipe, discute caso com a equipe toda, supervisionando todos os casos que passam por lá. Fantástico. Fantástico, meu querido, fantástico. Queria fazer uma pergunta para você, na verdade, te dar um tempo para falar. Me conta o processo, a questão da reabilitação, porque isso é tão fora da nossa caixa, não da sua, da nossa caixa de ginecologia, mas eu acho uma coisa que é tão desbravadora, né? É tão business change desses pacientes que passam por isso. Conta um pouquinho dessa história da reabilitação e o que vocês têm feito lá no Increasing. Bom, esse é um trabalho que a gente faz em pacientes com lesão medular, né? Então, paraplégicos ou tetraplégicos, que a gente acessa os nervos por via laparoscópica para colocar eletrodos para fazer eles caminharem. Depois, talvez pudesse até colocar no vídeo o QR Code aí para o pessoal baixar. Os resultados estão em acesso aberto aí. Mas a gente hoje consegue fazer 70% dos pacientes com lesão medular começarem a conseguirem caminhar com um andador com um ano de pós-operatório. Isso é muito grande, porque você vai diminuindo a dependência da cadeira de roda e a dependência do lugar adaptado. Então, hoje a gente já tem 2 pacientes que são tetraplégicos, que eles conseguem viajar e pegar um hotel não adaptado e tomar banho no box em pé. Ah, que fantástico. Então, assim, esses pacientes muitas vezes não podem ir para algum lugar porque eles não têm onde tomar banho, onde ir no banheiro, não sei o quê, porque eles precisam de um ambiente adaptado para eles. Então, assim, é isso que a gente quer, não é fazer ninguém voltar a andar normalmente. Óbvio que eu quero, mas a gente não vai conseguir tão cedo. Mas a gente consegue que o paciente consiga ficar de pé e pegar um livro numa prateleira, um copo no armário. Eles agora estão começando a cozinhar em pé, fazer várias coisas. Cada hora eles vão falando uma coisa nova que eles querem fazer, a gente vai tentando. Aí bola um protocolo de reabilitação e aí entra. O fisioneuro tem que fazer o tipo de movimento. A fisiopélvica entra com a estabilização de quadril e não sei o que, e a força abdominal que a pelve trabalha legal. A terapeuta ocupacional vai trabalhar com estratégia de movimento, às vezes colocar uma órtese aqui, outra ali para melhorar a eficiência do movimento e tudo mais. E assim vai. É muito legal a construção. Muito legal a construção disso. E cada ganho é uma comemoração, né? É muito jóia. Eu imagino. Meu querido, um prazer enorme falar com você. Sempre estar ao seu redor é extremamente inspirador. Obrigado. Saiba que do lado de cá, desde lá de trás, torcer para time que ganha, torcer para Real Madrid, Barcelona é fácil. Então não vou chamar não vou dizer que torço por você, assim, vibro com as suas conquistas, vibro com que você adquire, não da questão pessoal, assim, a capacidade de mudança que você tem no ambiente. E ter a honra de tê-lo aqui no momento que você está aqui no Brasil. Eu sei que seu tempo é extremamente valioso, curto aqui, né? Família, trabalho, amigos que você tem inúmeros. Então, te agradeço realmente do fundo do coração desse tempo que você tá aqui comigo. E queria que você falasse para a turma aí assim, ó, quero encontrar o Nucélio, gostei, estou precisando disso, tem uma amiga que precisa... Acho que deste profissional, deste perfil, como que esse povo te acha? Eu acho que hoje em dia a coisa mais fácil é pela internet, né? O site da clínica é Increasing, se puder botar escrito no vídeo aí fica legal, increasing.com.br.
E o Instagram é @clinicaincreasing. Essa é a melhor maneira de chegar. Tem o meu Instagram mesmo, @nucélio. E aí manda uma mensagem lá e a gente tenta direcionar qual é o melhor caminho. Mas o caminho hoje em dia ficou fácil o acesso, né? Se viu o vídeo e quiser passar, ficou fácil. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Enorme, O prazer é todo meu. E obrigado aí por 20 anos de amizade. Não, mas isso ainda vai. Tem coisas que não tem preço. Sem dúvida.